Seja muito bem-vindo à série de vídeos Life is Beautiful. Aqui eu trago conteúdos para que você possa viver uma vida mais leve, equilibrada, mesmo em tempos mais desafiadores. E se esse é seu primeiro contato aqui, meu nome é Renato Ferreira, sou empresário há mais de 30 anos e adoro viver essa vida intensamente. Estou aqui para dividir um pouco da minha história e ajudar você a ter uma vida fantástica. Quero aproveitar para te fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito no canal, clique para se inscrever e ative as notificações para sempre ser avisado de conteúdos atualizados do canal. E deixe seu like para o YouTube, identificar que é um conteúdo importante e mostrar para as pessoas, mais pessoas como você. E o tema de hoje é lute por seus ideais. Eu agradeço a Deus, universo, ou chamo essa força poderosa que anda por aí, por toda a coragem e determinação que tenho e sempre tive em minha vida. Eu sempre sonhei alto, desde quando era pequeno. Sempre tive grandes planos. Agradeço também ao meu pai por ser um eterno sonhador e minha mãe uma eterna lutadora. Ambos tiveram muita influência em que tudo sou hoje. Sempre desejei as coisas muito. Elas nunca vieram da forma fácil, mas vieram. E afinal, isso é o que importa. Eu sonhei muito com um carro quando completei meus 18 anos. Era alucinado por carros, mas pensava que iria ganhar do meu pai ou do meu avô. No final, eu, inspirado em um professor, comprei o carro financiado 100% e, claro, e no final meus pais me ajudaram a pagar também. Mas o importante é que eu consegui. Sonhava, feito louco na adolescência, fazendo intercâmbio nos EUs. Não deu, mas não desisti. Na primeira oportunidade, comprei a passagem financiada e fui com a cara e coragem. Deu certo, foi um sucesso, consegui trabalho, aprendi inglês e voltei um ano depois quase que americano. Amei os Estados Unidos, fiz todas as oportunidades que me deram. Lutei por trabalhos melhores, fiz curso profissionalizante e até mesmo cheguei a comprar um trabalho, acredite ou não. A história continuou, mas nunca desisti. Caí tantas vezes, mas sempre me levantei, mas sempre com dignidade. Sempre fiz o meu melhor e errei fazendo o meu melhor. E continuo errando. E nessa vida até parece incerto, mas sempre com muito amor no coração. Amo o que faço. E vou até o último dia aqui amar e explorar tudo que a vida oferece. Sou tão agradecido por conhecer pessoas incríveis, pessoas super profissionais que me inspiram. Agradeço tantas pessoas lindas e maravilhosas que passaram e passam por minha vida e deixam seu aroma na minha alma. Sou eternamente grato a cada uma. E hoje, olhando para trás e observando as pessoas que passam por minha vida, realmente creio que eu sou diferente. Meu sonho é compartilhar a maneira de ver a vida como eu vejo. Observo as pessoas ao meu redor sofrerem tanto. E só sofrem porque querem, sempre acreditando que a resposta está fora em algo ou pessoa, sempre criando sua própria realidade. Meu Deus, acorde, a resposta sempre esteve e sempre estará com você. Tome atitude, não tenha medo de errar, e errando que se aprende. Acredite em você, por tudo que seja mais sagrado. E acredite, o mais sagrado está dentro de você. Tenha fé em você. Saia dessa cova. Não seja covarde consigo mesmo. Por pior que seja, será melhor do que está. O poder está com você. O poder está em você acreditar em si mesmo. Mesmo que as coisas não aconteçam exatamente como planejou, aceite da forma que virão. Deus, nem eu ou ninguém tem o poder de fazer a sua vida ser melhor. O poder e a liderança está com você. Lute, brigue por seus ideais, pilote seu mundo. Não deixe ninguém fazer isso por você. No final, acredite, tudo vai dar certo. Eu desejo a você uma vida fantástica, muito cheia de realizações. Bom, vamos lá, Rê, vou te fazer a pergunta aqui sobre o texto, né? Sobre o texto Lute por seus ideais. Maravilha. Dentro desse texto, na questão de lutar pelos ideais, aonde que a pessoa pode se apoiar, né? O que ela pode procurar quando o sonho ele parece estar longe demais, ele parece ser algo que, no meio do caminho, caramba, isso, deixa quieto, isso não é para mim, isso está longe demais. O que a pessoa precisa buscar nesses momentos? Porque é comum a pessoa, no meio da jornada dela, dar aquela baixa que ela fala, isso eu tô sonhando demais, tô sonhando muito alto. Às vezes até as pessoas à volta dela falam assim, você tá sonhando alto demais e tal. E a pessoa, ela fica, né, nessa questão, se questionando. O que ela pode fazer? Onde que ela pode se apoiar nesse momento, que é um momento muito de baixa, um momento que ela tá muito lá embaixo? Legal o que você está comentando. Realmente, às vezes tem momentos na vida da gente em que a gente
para pensar se é isso realmente que eu quero. Bom, enfim, algumas das regras básicas. Primeiro, o seu sonho tem que ser acreditável, você tem que... É aquilo que vem do coração, não é o sonho, não pode ser algo que alguém implantou em você, o que seu pai disse, o que a mulher disse, ou seja, que tem que vir de você, vir do seu coração. Quando você tem essa coisa e que vem dentro de você, e é quase que um instinto seu, eu acho que não tem muita dificuldade. É claro que a gente vai passar por muitos desafios, eu acho que faz parte do processo de estar aí. Eu acho que eu acredito que o mais ideal é ter fé em você, ter fé em que você está fazendo a coisa certa, ter fé que isso que não importa o que está acontecendo, aquilo vai te levar para um lugar melhor. Desde que quando você tem essa fé e a gratidão de que tudo isso está indo para aquele caminho que você acredita que tem que ser, eu acredito que o universo conspira e te ajuda. Eu sei que vai ter momentos difíceis, mas o que eu sempre me resguardei foi nisso, em acreditar que aquilo que eu estou fazendo é o certo, porque acreditar que aquilo vai dar certo. E ter esse pensamento. Seus pensamentos lideram tudo que vai acontecer na sua vida. Maravilha, legal. Eu tenho uma outra pergunta que ela se encaixa muito com essa, mas aí eu quero de repente saber um ponto-chave, algo muito específico, né? Em momentos que na sua vida, hoje você é uma pessoa de sucesso, em momentos da sua vida que tudo parecia tão distante, existia alguma coisa para você que era a sua maior motivação? Hoje, por exemplo, eu tenho a minha filha. Quando as coisas ficam obscuras assim, eu pego a foto dela, eu olho, eu escuto os áudios dela falando, papai, te amo e tal. E aí vem aquele negócio, vem aquela motivação. Nos seus momentos, antes de você alcançar o sucesso que você tem hoje, tanto empresarial como pessoa, como sua parte de espiritualidade e tudo mais, naqueles momentos lá atrás, né? Os mais obscuros, né? Aonde que você buscava mais motivação para fazer você seguir em frente? Pois nessa aí eu creio que eu sou quase que abençoado desse. Claro que sempre a família, os filhos são importantíssimos, nisso aí faz tudo valer a pena, né? Mas eu tive um startup aí que foi a minha mãe. Ela colocou na minha cabeça que eu tinha que ser um homem de sucesso financeiramente, né? Então eu acho que essa coisa de provar para os meus pais era muito importante, sabe? Que eu era capaz, de que eu era conseguir, de que isso ia dar certo. Eu acho que no meu caso específico, somente aquele pensamento de que isso eu vou ter aprovação dele, é meio que estúpido isso, né? Porque é uma coisa que você cria, você não deveria ter, mas no meu caso foi o que me instigou muito foi essa aprovação, né? Principalmente da minha mãe, em que eu estava nesse caminho. E às vezes você também se pergunta, fala, nossa, será que é isso realmente? Mas eu acho que cada um de nós temos uma motivação e cabe a cada um de nós buscar e encontrar aquilo que realmente é importante e focar naquilo, né? Maravilha, legal. E olha só, né? Esse negócio da motivação é a gente querer buscar atender às expectativas do outro e isso nos motivar, né? E quando a gente fala de expectativas do outro, no seu caso, eram os seus pais. E às vezes a gente acha que não, tá colocando muita pressão em mim, tá colocando eu faço as coisas pelos meus pais, mas eles querem o nosso bem, não tem jeito. E para você funcionou super bem isso, né? E aí, nessa sua jornada, pensando um pouquinho aí dessa mesma linha de raciocínio, nessa sua jornada, em algum momento você pensou em desistir de um sonho? De repente, algo que você viu assim e bateu aquele negócio, cara, deixa pra lá, vai. Bom, aí tem duas. A gente não tem um sonho, né? São vários sonhos. Eu vou dar um exemplo aqui que me aconteceu comigo, é que às vezes tem sonhos que você pensa que realmente é importante e em algum momento da sua vida você realmente fala, não é bem isso, não. Eu, na minha adolescência, eu adorava olhar alguns seriados americanos no Brasil, e tinha um seriado, eu não me lembro o nome exatamente de como chamava esse seriado, mas tinha um carro, que era um carro da Chevrolet, acho que não sei, é um carro que chamava Transan, e eu tinha uma paixão por aquele carro, e até um dia que, quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu fui comprar
um carro desse, não era um carro usado. Aí eu fui dirigir o carro. Foi uma decepção tão grande, porque o carro não atendia a minha expectativa em nada. Quer dizer, tem gols que às vezes você determina, objetivos que você coloca, e aí na metade do caminho você fala, mas isso aí não é... E aí você realmente vai... Tem muito a ver. O gol tem que ser uma coisa que vem dentro de você, algo que fala mais alto, né? E quando você tem essa coisa de que fala mais alto, e aí você unindo a sua fé e tudo, as outras coisas, aí você se mantém a chama acesa. Maravilha, legal. E nessa sua jornada, tinha algumas inspirações, pessoas que você se inspirava? Hoje em dia é muito comum, né? Na nossa era agora, a gente ter várias pessoas de inspiração, né? Uma hora é um mega famoso de tal rede social, hoje, outra hora é alguém que fez um filme. Hoje em dia, eu acho que nem filme a galera tem inspiração mais. Muita galera agora tem muita inspiração no que elas veem nas redes sociais, né? Que por um certo lado é um erro, porque muitas coisas nas redes sociais que a gente vê é uma capa, uma face de algo que a pessoa quer mostrar. Mas, voltando à questão da sua jornada, tinha alguém que você se inspirava bastante? Ou alguma coisa? Ou algo que você tinha como inspiração mesmo? Eu sempre, desde pequeno, eu sempre tive admiração para as pessoas que atingiram algum tipo de sucesso, principalmente aquelas pessoas que saíram do zero. Eu vivenciei isso com alguns empresários que circulavam aí onde eu morava, e aquilo acho que foi uma motivação de ver aquelas pessoas a crescerem, né? Depois, mais tarde, lendo biografias de pessoas que conseguiram várias, né? Isso é uma motivação muito grande. E aí a vida às vezes nos dá alguns presentes, né? Talvez um dos maiores presentes que eu recebi nessa época, em uma transição, quando eu estava aí começando a fazer faculdade e não consegui fazer engenharia elétrica quando eu voltei a morar com meus pais, na época de 80, e eu decidi morar em Goiânia, e aí eu fui, fortunadamente, aí consegui um anúncio no jornal de uma empresa que estava procurando representante de vendas. Enfim, encurtando a história, eu fui trabalhar para essa empresa, e essa empresa, tudo que ela fazia na época, ela vendia na época, era fita cassete, coisa do passado hoje, com gravações do Cid Moreira e Sérgio Chapelain, onde eles simplesmente tinham gravações de coisas positivas, porque ele acredita que na nossa mente, tudo que está dentro está gravado porque você ouve tantas vezes, não, e aquilo grava em você. Só que a gente tem mais coisa negativa, às vezes, do que positiva. Então, a ideia era de colocar na tua cabeça coisas positivas que talvez não tivesse. E eu acreditei muito, não só eu fui o número 1 vendedor nessa empresa, foi daí depois que eu fui para os Estados Unidos, e isso eu segui a minha vida inteira, sempre ouvindo esses cassetes, que para mim foi uma motivação fantástica. Mais tarde, eu tive um dos empresários que eu trabalhei nos Estados Unidos me introduziu a um outro speaker, na época, o maior treinador de vendas dos Estados Unidos, Tom Hopkins, e eu fiz vários seminários dele, a mesma coisa, tinha fitas cassete que ensinavam tudo que você tinha que fazer no processo de venda. Isso foi tudo coisas que acabou vindo para mim, foram ferramentas que vieram a mim que funcionaram fantástico, né? Agora, a gente tem que procurar, tem que ir atrás. Não adianta você ficar em casa esperando que a sorte bata. Você tem que fazer a sua parte. E eu creio que nesse item eu tenho feito a minha parte, e as coisas sempre, de alguma forma, aparecem. Dizem assim, né? Quando o aluno está pronto, o professor chega. Eu concordo muito com isso. Show de bola, maravilha. Legal, legal pra caramba. E nos seus outros vídeos, né, você falou bastante dos seus pais, principalmente no primeiro vídeo, que conta um pouco mais da sua história, da sua jornada. E até eu gosto sempre de falar dessas questões dos ensinamentos dos pais, né? Eu, até uma certa idade da minha vida, julguei muito os meus pais por não ter me dado uma condição de fazer uma faculdade, de estudar em escola particular, por muito tempo. E eu fui, depois do desenvolvimento humano, tomando conhecimento que eles fizeram o melhor que eles podiam, com os recursos que eles tinham no momento. E dentro disso, o quanto para você foi importante
os ensinamentos dos seus pais na sua jornada. E eu queria que também você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, o quanto elas têm que prestar atenção nos ensinamentos dos pais. Eu acho importante essa reflexão. Às vezes, os pais da gente fazem coisas que a gente, no momento, pensa que aquilo é um terror, né? Mas mais na frente você vai aprender de que aquilo fez o que você é hoje tem a ver com aquilo que eles fizeram. Mesmo quando eles fizeram coisas que foram negativas, né? Porque muitas coisas aqui são negativas que faz você ser uma outra pessoa em defesa daquilo ali. Nesse quesito, meus pais fizeram, como você disse, o melhor que eles puderam, de coração, e eu sempre tive a maior certeza disso. E eu fui, desde 15 anos de idade, eu decidi a tomar rédeas na minha vida, e talvez a coisa mais legal principalmente do meu pai, nesse caso aí, ele nunca chegou para mim e tentou interferir. Ele sempre deixou eu fazer aquilo que eu queria. Então eu acho que os pais da gente têm muito a ver. Eu tenho vários exemplos, às vezes, de amigos. Eu vejo muito a história do Tony Robbins, que ele teve várias mães, e uma das mães dele batia nele, enfim, fazia uma coisa. Mas, enfim, todas essas coisas que foram negativas transformou ele no cara que ele é hoje. Então, eu acho que a gente tem. Eu volto daquela tecla de que a gente tem que ser agradecido por tudo que acontece na vida da gente, bom ou ruim. As pessoas, sempre que estão fazendo. Eu preciso acreditar de que as pessoas estão fazendo o melhor que elas sabem. E estão fazendo tudo por amor. Principalmente dos pais, né? Mesmo às vezes fazendo errado, fazendo uma coisa, estão fazendo. E aquilo está, por mais que seja, aquilo lá vai trazer algum benefício para você. Vai fazer a pessoa com que você é hoje. Você tem que ser grato e seguir, porque isso eu acho que, de alguma forma, a gente pode mudar um pouquinho a nossa caminhada, mas o nosso destino já está preparado. E todas as coisas que acontecem para levar a gente onde a gente tem que ir. E eu acredito que esse é parte, vamos dizer, do programa. Agora, tem uma coisa que também eu vou perguntar para ti. Eu super concordo com tudo isso que você falou. Também acompanhei toda a trajetória do Tony Robbins, né? Já assisti umas 3, 4 vezes o Eu Não Sou Seu Guru, que eu acho maravilhoso. Eu acho que é uma lição ali para você reciclar cada vez, dependendo do momento que você está na sua vida. E assim, uma das coisas que você comentou, e eu li em um dos textos seu, foi a questão do tudo está dentro de nós, né? Esse aqui é aquela coisa óbvia, né? Que a gente escuta muito, que não é simples e fácil de você extrair isso de você, né? Porque a gente tem muitos momentos de baixa autoestima, né? É engraçado que a gente é muito contagiado por... Você acabou de falar aí, né? Que a gente tem muita coisa boa dentro da gente que a gente não externa. E o que é ruim a gente lembra com mais facilidade, né? A gente tem, acho que por nossa questão pessoal, a maioria das pessoas, pelo menos, é assim, você dá um feedback ruim para a pessoa, ela já leva aquilo pro resto da alma dela. Você dá um feedback bom, ela só deixa passar superficial, entra pro ouvido e sai pro outro. Você vira para a pessoa e fala assim, nossa, meu, você tá muito bonito hoje, nossa, que camiseta bonita. A pessoa arruma um elemento na camiseta bonita dela para diminuir a camiseta. Ah, não é tão velhinha essa aqui eu comprei no brechó. Ah, não, essa aqui eu paguei baratinho na promoção. A gente é muito assim, né? A gente não consegue encarar o eu sou, obrigado, agradeço e vamos embora. E aí, dentro disso, eu quero te fazer outra pergunta. Se tudo está dentro de nós, né? Como fazer para pôr para fora isso? Porque é desafiador você pôr o seu melhor para fora. Você consegue ficar correndo atrás da vida ao invés de correr na frente das coisas. Como que a gente faz para pôr para fora? O que você dá de dica assim, né? Porque todo mundo tem uma capacidade, todo mundo tem alguma coisa de bom. Como que desperta, né? Então, primeiro que todos nós temos uma capacidade incrível, né? Nós como espírito, temos uma força incrível. Quando a gente vem viver essa vida como humano, tudo isso é como se uma cortina tivesse colocado e não deixa a gente estar em contato com esse poder. Eles estão aí, e a gente pode acessar através de meditação, às vezes até algum tipo de ajuda. Enfim, tudo isso está aí, a força está dentro de cada um de nós. Basta nós silenciar os pensamentos e as coisas aparecem. O que eu acho que a maior dificuldade nossa talvez de manter, eu acredito que são duas partes. Nós temos o nosso ego, que é a sobrevivência, né, que tá tudo colocado aí, né, e o nosso coração, que é a conexão com o divino, a conexão à força, onde não tem limites. E muitas das vezes a gente vive na cabeça, né? Então,
o julgamento, aquela coisa. O pior ainda, até não é tanto o julgamento de você, né? Que você estava falando de, às vezes, a gente não aceitar um elogio, né? Às vezes, muitas pessoas, às vezes você vai dar um elogio, ela não aceita, às vezes você vai dar uma gratificação para alguém, ela fala, não, não, não. Eu sempre falo que se alguém um dia chegar e te oferecer alguma coisa, aceite. O universo está... A partir do momento que você não está aceitando, você está, de alguma forma, falando, eu não quero. Então, as coisas acontecem numa natureza incrível e a gente tem que fluir, deixar fluir. Então, quanto mais a gente parar de controlar as coisas, quanto mais a gente está em contato com a gente mesmo, quanto mais a gente não julgar, eu acho que tudo isso nos fazem a ser pessoas melhores, a entender a vida talvez um pouco melhor. Maravilha. E pensando nisso, essa é basicamente essa é a última pergunta que eu tinha para fazer para ti, mas me puxou um gancho para uma próxima pergunta. Você acha que essa questão da gente não aceitar muitas coisas, da gente ter problemas, inclusive, em aflorar o que está dentro da gente, tem uma forte ligação com se sentir merecedor das coisas? Porque, assim, é normal, é comum a gente comprar um carro zero hoje do ano que vem querer trocar por um melhor. É comum a gente estar morando numa casa aqui e depois você querer se mudou para uma casa um pouco maior, é comum você não aceitar e não querer voltar para uma casa menor, tá tudo certo, é comum. Mas às vezes a gente faz uma mistura da questão de merecer, né? De não aceitar as coisas, de não aceitar, por exemplo, os feedbacks positivos que as pessoas ou que as situações nos trazem, ou até mesmo um presente, um brinde, ou alguma coisa que te dê, tal, você não precisa, não precisa, não quero. Tá muito ligado com a questão do merecimento? E se sim, o que você tem a falar sobre essa questão do merecimento, né? Como a pessoa se comportar para se autoaceitar, pegar assim para si e sentir que merece as coisas. Tudo isso está dentro de nós, está sendo programado. Eu comparo o seguinte, que nós, principalmente a relação de vida, principalmente econômica, é como se fosse um termostato de um ar-condicionado. Uma casa que tem ar-condicionado central, você vai lá, você coloca a temperatura, né, você coloca lá 22 graus, então se está calor, né, ele liga o ar-condicionado e vai no 22. Se está frio, ele volta, né, e faz isso aí. Eu acho que esse termômetro é meio que colocado dentro da gente, é um paradigma, né, onde você, por exemplo, é o que você falou ali, né, eu vou até esse ponto, eu posso ter até isso, mas daqui para... É como se o termostato tivesse... Opa, não, você passou, essa temperatura não está, então você tem que voltar aonde você estava. Isso é meio que pré-programado por todas essas experiências que a gente viveu da nossa infância, né? Até... Eu acredito que os primeiros, desde a concepção até 9 anos, é formado esse sistema de crença, né, que está dentro da gente. Mas tudo isso pode ser não totalmente modificado, mas dá para você fazer alguma mudança. E essa mudança é um trabalho forte, né? Um trabalho de, primeiro, colocar na tua cabeça que isso é uma coisa que foi colocada em você e pode ser mudada. Você pode fazer isso através, ouvindo de fitas motivacionais, de fazer gravações daquilo que você acha que é correto e ouvir elas, enfim, bater insistir nisso aí, até que um dia, todo hábito demora 90 dias para criar, mas uma vez que você cria, ele fica eternamente. O cara que quer um corpo melhor, alguma coisa, vai na academia, ele tem que tornar o hábito de ir lá, né? É a mesma coisa, a mente você tem que programar e fazer tudo isso, programar ela para ser melhor. No meu caso, eu acho que eu tirei um pouco desses belief system, no caso de todas essas fitas aí em que eu ouvi, e isso acho que fez uma forte influência. Eu recomendo isso a todas as pessoas. Eu até hoje, eu sempre gravo algum tipo de gravação daquilo que eu acredito, que eu quero, que é certo na vida, e quando eu caminho de manhã, eu fico ouvindo aquela gravação indo direto, sabe? Isso eu acho que me ajuda e me faz ser melhor, e me faz eu me levar onde eu quero ir. Um outro exemplo que eu fiz também, quando eu fui trabalhar naquela empresa de vender as fitas cassete em Goiânia, uma das coisas que eu fiz, isso quase que sem conhecer o programa deles, eu estava tão determinado
determinado em fazer aquilo, que eu gravei uma fita cassete dos dois lados, e aí eu falava na fita, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu gravei isso 1 hora, 30 minutos de um lado, que tinha aquele toca-fita, que era alto reverso, e eu deixava aquilo lá tocando a noite inteira. Eu acredito que aquilo ali fez com que eu me transformasse no primeiro vendedor, e parte dos meus sonhos quase ali, meus sonhos começaram ali, começaram porque eu programei essa mente, eu reprogramei essa mente a ser o que eu sou. Então, tudo isso que acontece na vida da gente pode ser reprogramado, basta você querer, mas tem que ter muita paciência e consistência. Maravilha, então é isso. Show de bola. Espero que esse vídeo... Lembra que eu sou aqui, se você tiver alguma pergunta ou algum comentário, fique à vontade, faça, eu estou disponível e sempre que eu posso eu vou estar respondendo. E eu espero que isso possa fazer você ter uma vida melhor, um life beautiful para você.